Olá, gente, sejam todas bem-vindas e bem-vindos, ao nosso canal Frônesis. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco e nós estamos aqui à margem do Velho Chico. Como vocês sabem, principalmente para quem nos segue, assim a ideia da gente, o nosso propósito é sempre que possível a gente fazer essas gravações em espaços como esse, relacionados à natureza, com contato com o rio, com as plantas, os bichos, os cantos dos pássaros, E pra gente faz muito sentido isso, principalmente quando a gente faz referência, trabalha a questão da infância, aborda as questões relacionadas à criança, porque isso tem a ver com um movimento, um movimento em que trabalha muito assim nesse sentido do direito das crianças se desenvolverem em contato com a natureza, das crianças se relacionarem com o mundo da natureza e também a necessidade da gente repensar toda uma forma da gente estar no mundo. A gente ainda está num momento de possibilidades, mas se a gente não souber e se a gente não fizer aquilo que deve ser feito, a gente adentra no campo da impossibilidade. Já ia esquecendo que uma homenagem ao projeto Cuidando do Mestre, que é um projeto que eu tive a honra de participar pelo menos num determinado momento, idealizadoras, a Clara Souza, e que a partir desse projeto tem feito uma série de outros trabalhos e que esse projeto tem uma base, tem uma fundamentação no conceito de educuidar, então que é uma outra coisa que a gente pode também estar trazendo aqui no nosso canal. Bem, hoje nós vamos falar de um italiano, que é o Loris Malaguzzi, ou Malaguzzi, E o Malaguzzi, na verdade, assim, não foi um grande teórico, sobre a questão da infância. O Malaguzzi, ele foi um educador que, sobretudo, viveu com as crianças, na relação com as crianças, viveu uma pedagogia com as crianças uma pedagogia voltada para a criança. Então, o grande legado de Malaguzzi, na verdade, é a sua própria vida, a sua própria história de vida, como um apaixonado pelo mundo da infância. Sim, é sempre bom lembrar que esses vídeos eles estão sendo produzidos a partir dessa obra, que eu vou colocar aqui também, que é na verdade é uma revista, que tem um propósito de difusão do conhecimento chamado Cultura e Sociologia da Infância, a Criança em Foco, onde as organizadoras trazem 10 autores internacionais, que de uma certa forma vão se dedicar à questão da infância, ou diretamente ou indiretamente. E nesse vídeo nós vamos falar sobre Malaguzzi. Uma das coisas interessantes do Malaguzzi é que ele vai trazer a concepção de uma pedagogia da escuta, uma pedagogia das relações, uma pedagogia da diferença, O que significa isso? Significa que ele rompe um modelo pedagógico baseado em preceitos que são pré-determinados, são pré-definidos e que devem ser transmitidos e repassados às crianças, para um modelo de pedagogia que o principal, o ponto de partida é a relação com as crianças, é o contato com as crianças, é o saber ouvir as crianças e a partir daí trabalhar os elementos da cultura, os elementos da história, a disponibilização de todos esses conhecimentos e informações às crianças. Então acho que esse é um ponto. O Malaguzzi foi um estudioso da pedagogia, da psicologia, um italiano, Então é importante colocar isso. O Malaguzzi ele gostava de se dizer um criancista, um criancista,
E isso era algo que ele intencionava, né, fazer um contraponto àquele conceito de infância como pré-pessoa, né, ou uma criança como se fosse ainda um adulto a vir a ser, né? Então, enquanto criancista, né, o Malaguzzi ele afirmava a criança tal como ela é e ao afirmar a criança se abria, se disponibilizava para um diálogo, né, para uma escuta, para um diálogo, e se deparava com as 1000 formas das crianças serem, né, das linguagens das crianças, né, e a partir dessas 1000 formas também esse criancista se descobria, né, esse criancista se refazia, esse criancista se ressignificava também como educador, né. É importante também colocar que o Malaguzzi ele está muito relacionado, né, com as propostas de escolas que são gestionadas, né, tanto com a participação dos familiares, dos pais, como também das crianças. Então Malaguzzi ele se filia muito, né, a essas propostas dessas escolas alternativas, essas escolas democráticas, né, essas escolas que enfatizam não só o que tem que ser feito, o conteúdo, mas também o processo, a forma como essas coisas acontecem, né? Uma outra coisa importantíssima em relação ao Malaguzzi é que ele vai conceber a chamada pedagogia fantástica, né? A pedagogia fantástica que se dá a partir desse encantamento com as crianças, dessa capacidade de perceber e se relacionar com essas 1000 faces, 1000 formas, 1000 linguagens das crianças, né, como ele gostava de trazer. E o Malaguzzi ele produz contos, histórias, né, e é a partir dessa pedagogia fantástica, né, desse mundo maravilhoso de 1000 formas que ele se coloca como pedagogo na relação com as crianças. E aí tem um poema, né, do Malaguzzi que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Eu vou colocar aqui também. Chama-se Ao Contrário, as 100 existem. A criança é feita de 100. A criança tem 100. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar, de maravilhar e de amar. 100 alegrias para cantar e compreender, 100 mundos para descobrir, 100 mundos para inventar, 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100, 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e de maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe, enfim, que as 100 não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 existem. Malaguzzi. Então o Malaguzzi é uma espécie, né, foi uma espécie de pedagogo experimentalista, né, e que ao invés de deixar assim, uma vasta obra teórica, ele deixa pistas, né, a partir da sua própria vida, vivência na relação com as crianças, né, de experimentar possibilidades não só de educar a criança naquele sentido tradicional, porque inclusive ele se afastava, mas também de aprender com as crianças, de criar condições e de se relacionar com a criança, né? E lógico, disponibilizar as informações e proporcionar que a criança ela tenha os seus desdobramentos no que diz respeito à aprendizagem. E o Malaguzzi ele vai influenciar muitos outros, como o Francesco Tonucci, um escritor, artista, cartunista fantástico também.
O próprio Paulo Freire, em algum momento, também faz referência ao Malaguzzi, e realmente é um autor que precisa ser revivido, rememorado no que diz respeito à inspiração, né? E da gente ressignificar a forma tanto como a gente concebe a criança, né? A gente pensa a infância, também como esses espaços voltados para a criança, eles são trabalhados, como a educação infantil, por exemplo. Então é isso. Então quem gostou pode dar um like. A gente sempre pede para se inscrever no nosso canal para receber as notificações de novos vídeos e estar acompanhando um pouco, né, também o trabalho da gente. Os comentários são muito bem-vindos, a gente sempre tem respondido e sempre tem uma descrição, né, no nosso canal dos vários vídeos já postados, dos que irão postar e de algumas referências dos autores aqui trabalhados. É isso aí, gente. Obrigado.